Chanchada em arte é o espetáculo ou filme de comédia musical com humor ingênuo e popular, sendo uma adaptação brasileira do gênero internacionalmente conhecido como burlesco. As chanchadas foram comuns no Brasil entre as décadas de 1930 e 1960, tendo como pano de fundo geralmente o samba e o carnaval. A produtora carioca Atlântida Cinematográfica descobriu então nos filmes carnavalescos um grande negócio capaz de fazer muito sucesso entre o público brasileiro. Sem dúvidas, ela foi a grande responsável pelo sucesso das chanchadas e pioneira em adotar os temas carnavalescos em formas de musicais. No entanto, após o esgotamento da fórmula que fazia o uso de temas carnavalescos, a Atlântida passou a adotar argumentos, enredos e situações mais complexas e heterogêneas. E neste período, entre as décadas de 50 e 60, que os filmes ganharam maior empatia com o público e a Atlântida viveu o seu auge. O Brasil da época tinha laços de dependência com a cultura norte-americana, o que gerou atitudes colonizadoras dos produtores, do público e da crítica. Dessa forma, as chanchadas passaram a basear-se na paródia do cinema dos Estados Unidos para atrair o público. Apesar das produções serem feitas a partir da caricatura e trejeitos norte-americanos, eram adicionados também temas do cotidiano nacional, como as anedotas tipicamente cariocas e o jeito malandro de falar e de se comportar do brasileiro. O resultado obtido foram grandes produções genuinamente brasileiras que foram capazes de lotar as salas de cinema por um longo período. Com a liberação dos costumes, começaram a ser produzidos no início dos anos 70 as chamadas pornô-chanchadas, inspiradas nas comédias italianas e filmes eróticos europeus. Foi o fim das chanchadas. O termo chanchada surgiu então para designar os filmes brasileiros nos anos 30. Várias teses de críticos como Jean-Claude Bernardet, Ana Cláudia Zacco e Guilherme Henner ampliaram então esta fase, colocando o início em 1908. Com o surgimento do primeiro filme de ficção, Ninhô Anastácio chegou de viagem, e o final em meados de 1960, com as últimas tentativas de chanchada. Já outros consideram o movimento chanchada desde 1929, com o primeiro filme falado A Comédia Acabaram-se os Otários, de Luiz Barros, até meados de 1960, devido à incursão do cinema novo e à definitiva abolição das comédias ingênuas e carnavalescas. Há ainda alguns que incluem os filmes da Atlântida a partir do primeiro conceito ideal de chanchada, o musical Carnaval no Fogo, de 49, e o seu término como último musical da empresa, Garotas de Samba, de 57. Pode-se distinguir 5 fases do processo de formação da chamada convencional, que funcionou da seguinte maneira: o mocinho e a mocinha perseguidos pelo vilão e ajudados pelo cômico, embalados em músicas carnavalescas, muitas confusões, brigas e até chegar ao final apoteótico e feliz. A primeira tentativa de humor no cinema foi em 1908, com curta Ninhô Anastácio chegou de viagem. Basicamente, a história contava a desventura de um caipira na cidade grande que se envolvia com uma corista e no final apanhava de sua mulher. Aí pode-se perceber alguns traços do que viria a se tornar a chanchada dos anos 50, principalmente as de Zé Trindade, cômico baiano que encarnava um mulherengo que vivia perseguido por sua terrível mulher. As comédias mudas tiveram vida curta devido ao advento do som em 1929. Eram basicamente de forma linear e inspiradas em espetáculos teatrais de sucesso, geralmente revistas. Desta fase, Augusto Anibal, um popular cômico teatral, se destacou com o filme Augusto Anibal Quer Casar, de 1923, onde o diretor Luiz de Barros fazia a incursão da homossexualidade. Algumas operetas filmadas, A Viuvinha, 1909, e revistas filmadas, Paz e Amor, 1910, merecem destaque por terem inspirado alguns diretores na criação dos filmes musicais, gêneros mais próximos do musical americano e do carnavalesco da Atlântida. Segunda fase, os filmes musicais. A partir de 1929, com o primeiro filme falado do Brasil, abriu-se um leque de oportunidade para o nosso cinema. Luiz de Barros, o pioneiro do cinema sonorizado no país, continuou fazendo filmes precários do gênero de Acabaram-se os Otários, sem sucesso, até que em 1933 a empresa cinematográfica Cinédia lançou um semidocumentário chamado A Voz do Carnaval, o qual não passava de um desfile de cantores da época.
época, misturando cenas do carnaval carioca e paulista. Sucesso imediato, o filme atraiu ao cinema milhares de fãs de rádio que queriam ver como eram aqueles cantores conhecidos somente pela voz. A empresa então lançou outros musicais carnavalesco com destaque para Alô Alô Carnaval, de 1936, um marco para o cinema brasileiro, com um fiapo de enredo e muita música. O filme foi considerado o maior sucesso dos anos 30 e juntava os maiores cantores do Brasil da época, Carmen Miranda, Francisco Alves e outros grandes cartazes do rádio. Além disso, a empresa lançou comédias adaptadas do teatro, revista, revelando grandes cômicos como Oscarito, Grande Otelo, Mesquitinha e Walter Dávila. Terceira fase, os carnavalescos da Atlântida. A empresa cinematográfica Atlântida foi fundada por intelectuais que queriam um compromisso com o cinema sério. A primeira fita da empresa foi um sucesso, Moleque Tião, de 43, um melodrama sobre a vida do ator Grande Otelo, que atuava como ele mesmo. Já o segundo filme, um drama intenso, foi um fracasso. Seguiram-se alguns outros dramas que foram mal de bilheteria. O que os intelectuais temiam aconteceu. Apelaram para o musical que vinha dando certo com outras companhias do cinema, como a Cinédia e a Sanofilmes. O primeiro carnavalesco foi Tristezas Não Pagam Dívida, de 43, com Oscarito e Jame Costa no elenco. Um estrondoso sucesso, fazendo a companhia repetir a dose e a fórmula de trechos cômicos, livremente inspirados em peças teatrais, muita música e um fiapo de história. A dupla Oscarito e Grande Otelo tomou conta dos cinemas na época. Com uma química ímpar, a dupla arrastou multidões ao cinema até 54, quando filmou seu último trabalho. Nos anos 40, os dois filmaram a maioria dos carnavalescos da Atlântida. Oscarito no primeiro papel e Grande Otelo como faxineiro secretário. Uma escada para o sucesso do amigo. O filme mais completo dessa fase foi Este Mundo é um Pandeiro, de 47, um fenômeno dirigido então por Watson Macedo. Outros filmes dessa época, repletos de números musicais, são Fantasmas por Acaso, de 46, e O Mundo se Diverte, de 48. Quarta fase, a chanchada. O diretor Watson Macedo, responsável pelos grandes filmes dos anos 40, filmou em 1949, com o argumento então do galã Selma Duarte, o primeiro e ideal conceito de chanchada. Carnaval no Fogo contava com todos os integrantes do fenômeno desse gênero popular. O mocinho e a mocinha em perigo, o cômico tenta ajudá-los, mas se dá mal. O vilão os aterroriza. Mistério, luta final, final feliz. Neste filme, Oscarito e Grande Otelo protagonizaram a célebre cena do balcão de Romeu e Julieta e se consagraram como os maiores comediantes do Brasil da época. A partir daí, a empresa se especializa no gênero e produz várias chanchadas. O Watson Macedo ainda dirige Aviso dos Navegantes, de 1950, uma espécie de contribuição do filme anterior e uma das maiores e mais lembradas chanchadas do país. O diretor sai da Atlântida em 1951 após dirigir seu último filme na companhia. Aí vem o Barão. O Watson ganhou muito mal e resolveu partir para a produção independente, fundando a Watson Macedo Produções Cinematográficas. As chanchadas deixaram de ser exclusivamente carnavalescas e passaram a ter um tom mais debochado, parodiando o cinema americano e a política nacional. Quem dominou essa área foi o diretor Carlos Manga, que assumiu o papel de Watson Macedo e criou belíssimas chanchadas, com um padrão de qualidade muito superior, valorizando a fotografia e os aspectos técnicos. Começou em 1953 com a melodramática história da Dupla do Barulho, uma espécie de homenagem ao ator Grande Otelo. Seguem-se outros grandes filmes e inesquecíveis cenas. Nem Sansão, nem Dalila, de 54, O Homem de Sputnik, de 59, são os maiores filmes dessa época. Oscarito brilhou sem o parceiro, mas com uma força que quase monopolizou o mercado cinematográfico, fazendo a Atlântida faturar rios de dinheiro. Quinta fase e última, as chanchadas B. Antes do surgimento da Herbert Richards, algumas companhias também lançaram suas chanchadas. A Cinelândia Filmes lançou várias comédias, com o novo ator restabelecendo o elenco Anquito. Com grande sucesso, repetia a fórmula, mas o nível técnico das chanchadas estavam bem mais baixo do que das Atlântidas. A Herbert Richards entrou então com o rival da Atlântida e com direção do ambicioso Luiz Severino Ribeiro. Monopolizou o circuito comercial e exibidor. Surgiram novos e grandes cômicos como Zé Trindade, Dercy Gonçalves e Anquito, que tiveram seus grandes momentos. Uma enxurrada de chanchadas invadia o país. A crítica cinematográfica ia à loucura, condenava esse gênero ao inferno. Com sérios problemas de fotografia, montagem, sonografia, take set, e com a história sendo quase sempre a mesma, eram
eram chanchadas chamadas tipo B. Mesmo assim, o seu sucesso ao público era garantido, o qual se preocupava somente com uma coisa: rir. Zé Trindade era um sujeito baixinho, voz engraçada, feioso, mas fazia o maior sucesso com a mulherada. Tinha seus famosos bordões. Caiu na risada, considero castigada. Mulheres, cheguei. Dercy histriônica fazia os filmes mais engraçados da época, sempre com o personagem título Cala a Boca. Estevinha, de 1958, A Viúva Valentina, de 60, são alguns exemplos. Anquito, muito semelhante ao Oscarito, era um cômico de circo. Seus filmes eram quase sempre a mesma coisa, mas deliciosamente singulares. Fez várias chanchadas de sucesso, várias carnavalescas, com destaque para Metida Bacana, de 57, Pistoleiro da Bossa Nova, de 59. A partir disso, a Atlântida mantinha seu alto padrão técnico, suas chanchadas inesquecíveis e seu reinado um pouco abalado. O Adson Macedo foi responsável por grandes momentos do cinema na década. Sua sobrinha Liana protagonizou quase todos os filmes do diretor, às vezes de Carmen Miranda, às vezes de Ladra, Menina Sapeca. Jovem do interior ou mocinha simplesmente, essa sim brilhou com tudo nas chanchadas do tio. Entre seus maiores filmes estão Maria, de 38, e Alegria de Viver, de 58. Já na década de 60, com a chegada do cinema novo e novos costumes, marcou o fim das chanchadas para sempre. Infelizmente, o gênero chanchadas não é muito apreciado nos dias de hoje, e muitos de seus artistas foram praticamente esquecidos, como por exemplo Zé Trindade, Anquito e outros. Este foi o vídeo de hoje. Vou deixar na tela final agora um vídeo falando sobre o cinema novo. Clique e confira. Obrigado por se inscrever no canal. Até o próximo. Bons estudos. Eu voltarei. Todo este vídeo foi extraído do site Wikipédia, link na descrição abaixo. Muito obrigado a todos.